Segunda carta que Paulo escreve à igreja de Corinto, no capítulo 11, versículo 1, fala assim, aqui tem uma palavra que fala assim, Oxalá, que quer dizer assim, quem dera, né? Quem dera me suportasseis um pouco na minha loucura. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. Na minha loucura, suportai-me, porém ainda, o Ramacheia. Aí ele fala um versículo aqui tremendo. Porque o Ramachuri canta Ramachai. Estou zeloso de vós, com zelo de Deus. Havia um motivo porque Paulo tinha um zelo pelas ovelhas, porque Deus cobrava de Paulo isso. O Ramacheia. Estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, Cristo. Olha que versículo tremendo. O Ramacheia. Mas eu temo, versículo 3, que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. O Ramadaracandarabia, o Ribacharabacai. Aí aqui ele dá um alerta muito lindo. Versículo 4, ele fala assim, ó: porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito, que não recebeste, ou outro Evangelho, que não abraçaste, com razão vocês sofrerão, com razão sofrereis, porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos ou pregadores, não é? Da época, né? E se sou rude na palavra, olha aí, ó, não sou contudo na ciência, mas já em tudo nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Só aqui, até aqui, o Ramachai. O que Paulo está dizendo com esta mensagem? Escuta só que interessante. A igreja, ela não se acostumou, a igreja de hoje, ela não está acostumada a passar pelo que nós estamos passando. E é por isso que muitos se enfraqueceram na fé, e que muitos voltaram atrás, e que grande maioria, a primeira coisa que fez foi abandonar a casa do Pai, foi abandonar a sua fé de uma forma, sabe assim, triste. O Ramacheia. Não que nós devamos estar amontoados de pessoas, porque também não seria inteligência nem sabedoria da nossa parte. Nós temos que obedecer às leis do mundo. Mas é interessante, queridos, porque nós nunca passamos por isso. Então para nós é tudo novo. E Deus permite, porque há uma permissão de Deus, para que nós venhamos realmente a confiar somente nele. E nós temos observado que não tem acontecido isso. Infelizmente, as pessoas se afastaram mais de Deus. E principalmente, antes de acontecer isso, as igrejas que pregavam e que pregam palavras de salvação, porque palavra de salvação nunca foi alisar pecado, sempre foi cajado. Onde se prega salvação, a gente tem que falar o que vai acontecer se a pessoa não mudar de vida, se a pessoa não deixar a prática do pecado. Então lugares assim, Ramacheia, eles não conseguem ter uma multidão para ouvir a palavra, porque até mesmo Jesus, quando ele estava ministrando acerca realmente de você abrir mão de tudo para servir, quando ele trouxe uma mensagem, onde você vê Jesus pregando uma mensagem de correção, uma mensagem que nós chamamos hoje de cajado, nós observamos que a multidão inteira, ela foi a Lamaché se afastando, cada um foi saindo para o seu caminho,
chegando a ponto de Jesus permanecer apenas com 12 para ouvir as suas palavras. Mas aí Jesus faz uma pergunta, porque até os 12 ele sabia que os 12 após a morte iriam também ter um pouco de frieza, de fugir. O mestre se foi, nós temos que fugir, nós temos que parar a obra. Foi o que aconteceu logo após a morte dele. Mas depois Deus, ele ressuscita e mostra para os discípulos: olha, eu venci como eu prometi, sigais, vocês serão perseguidos, mas não neguem a fé. Então os discípulos, eles permaneceram fiéis, não é? E nós estamos aqui por quê? Porque eles deram continuidade na obra que Jesus começou na terra. Mas olha que interessante, a Bíblia vai dizer, queridos, que justamente a igreja, quando Jesus traz aquela pregação, ele faz a pergunta, e ele fala assim: e vós também não vão embora? Aí Pedro toma a palavra e diz: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens a palavra da vida eterna? Só que nos dias de hoje, esse versículo não está mais sendo vivido pelas pessoas, porque estão buscando outros lugares, estão buscando outras formas de adoração. Estão buscando outras formas de sair do seu problema, de sair do seu do seu mundo, o mundo que ela foi ali ensinada a viver naquele mundo cristão, num mundo onde você consegue sentir a presença de Deus e consegue vencer o pecado. Mas elas conseguiram agora buscarem outras formas e não encontram, porque não há. Só Jesus tem palavra de vida eterna, não tem como. Escuta, queridos, Paulo, ele quando escreve essa carta, ele está dizendo assim: olha, meus amados, eu tenho sido zeloso de vós, mas é com zelo de Deus, porque o que Deus me passa, eu estou passando para vocês. E ele sabia que as palavras que ele pregava não eram palavras fáceis de ouvir. Não eram palavras como você entra numa igreja séria, que você escuta uma palavra e você sente ali, Ramachel. Quem procura ter vida no altar vai sentir, vai comer e vai receber e vai dar glória, Ramachel. Mas quem está com algum tipo de erro, que não quer deixar o erro, vai começar a procurar defeito da mensagem, vai começar a procurar, Ramachel, algum tipo de acusação, vai começar a olhar para o líder, para ver se ele está andando no altar, para ele pregar daquela forma. Vai começar agora a virar um opositor. Era isso que os fariseus faziam quando Jesus estava trazendo mensagens de arrependimento. Era assim, juntava aqueles e procuravam um defeito no pregador. Procuravam um defeito naquele pregador, mas não encontravam, que é Jesus. E quem prega pelo Espírito Santo não vão achar defeito na pregação que Deus deixou para nós. Quem segue esta palavra, quem prega a salvação, querido, vai ser caluniado, vai ser traído, vai ser difamado. Mas uma coisa eu tenho certeza, que nós iremos subir para a glória. Ele traz aqui, ele diz: olha, porque estou zeloso de vós, eu tenho um zelo por vós. E ele fala algo tremendo: Ramaché, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado, Ramaché, para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, que é Jesus. Um líder ou um pregador, não importa se é itinerante, ele tem que entender isso. Ele tem que passar onde ele passar, mas ele tem que deixar uma igreja, uma noiva, procurar deixar uma noiva preparada para subir. Porque se o líder está preparando uma noiva que adultera, uma noiva, a Ramachea, que mente, uma noiva na Rassobicana, que não tem compromisso, uma noiva que não tem, a Ramachea, temor, nem ele sobe, nem a noiva sobe. Ramacheia. Olha que interessante essa mensagem. Porque, queridos, quem vai casar, teve um casamento na Bíblia
que Deus mostrou para ensinar o povo, que foi o casamento de Oséias com a prostituta. Olha que interessante. Mas ali, queridos, ali foi um caso específico onde Deus, ele sempre trazia algo da terra para mostrar para o povo, o Ramaché, para o povo se voltar, para dar o exemplo como estava a noiva dele naquele tempo já. Então ele fala o quê? Para Oséias se casar com a mulher de prostituição, para quê? Com Gomer, o nome dela. Para quê? Para mostrar para o povo: olha, é assim que vocês estão tratando o noivo. É com traição. Vocês não estão a Ramaché com compromisso. Ramantori canta Ramachai, Ore canta Ramaché. Então ele vai fazer isso, e você vê que é interessante. E Deus mostra com Oséias que não é apenas uma vez, porque ela vai ter o primeiro filho, mas chega um momento ali em que a mulher volta novamente aos amantes, e Deus fala assim: vai lá e traz ela de volta. Traz ela de volta. Mas como, Senhor? Mas eu já estou sendo traído demais. Não tem problema. Você vai trazer para mostrar que o povo, eu estou trazendo para o povo, para o caminho, o Ramacheia, da santidade. Mas o povo novamente começa a olhar aquilo que não me agrada. Então Deus, ele dá esse exemplo com Oséias. Mas nos nossos dias, a Ramacheia, não pode ser assim. Então Paulo, ele está explicitamente dizendo aqui: olha, eu estou preparando vocês como uma virgem pura para ser entregue a um noivo que é Cristo. Então no coração de Paulo, o desejo dele era o quê? Era tão somente entregar uma igreja que vai subir, entregar uma igreja que não vai ficar no pecado, que quando vier o arrebatamento vai subir com Jesus, o Ramachandarabacai, que vai fazer com que o seu membro que faleceu antes da volta de Cristo suba também, porque a Bíblia vai dizer isso aí, que subirão primeiro os que? Aqueles ressuscitarão primeiro quem? Os que morreram. Ramachai. Mas veja bem, queridos, ele vai continuar, porque ele fala bem assim: o Ramachori canta Ramanarabachai. Uma certa feita nós estávamos, o Heraldo, o Tiago Heraldo estava junto, quando eu ministrei uma mensagem sobre isso aqui, no culto de varões. Ramachori canta Ramanai. Queridos, é impossível que um noivo se case nos dias de hoje, um homem de bem se case com a mulher que vai trair, sabendo que ela não tem vida Ramaché digna de uma esposa. Não vai conseguir o Ramaché, porque se há traição no namoro, imagina o Ramacheia, e no noivado, imagina após o casamento, né? O mundo aqui fora, eles têm um costume terrível, não é? Muitos casamentos, o povo aí de fora, existe a famosa despedida de solteiro. É terrível isso, terrível, onde o homem, ele naquela noite, ele sai com os amigos, faz lá o que ninguém sabe. E a mesma coisa a noiva. Isso estou falando de pessoas que não conhecem a palavra, porque para Deus não tem isso, despedida de solteiro, não. Você tem que despedir do mundo, deixando o mundo para trás. Nunca, jamais você tem que arramaché, um dia antes de casar, sair para alguma festa. Não, ser induzido até mesmo a pecar, e muito. É o que acontece com homens que saem para fazer despedida de solteiro, ou seja, uma noite antes do casamento, o cara está traindo com os amigos. Que casamento é esse? Aí você vê, casa, mas não dá 5 anos, porque é um tempo limite para que o casamento perdure, segundo alguns dizem. 5 anos apenas. Passou, hoje é só 1, mas no meu tempo era 5 anos. Aí passou de 5, ainda vai. Mas, veja bem, queridos, é um tipo de relacionamento que já começa com um adultério, já começa com aquilo que não agrada a Deus. Ramachori canta Ramanarabacai. Então não tem como. Mas só que Paulo, ele está trazendo aqui uma mensagem para dizer assim: olha, gente, me suportem, o Ramachandarabacai. Olha, quem dera se vocês me suportassem um pouco na minha loucura. Por quê? Porque para o povo era loucura. Aquela palavra que ele pregava, a palavra de arrependimento, uma palavra de você mudar de vida, de você deixar o pecado, deixar a mentira, deixar o engano.
porque Ele queria que você subisse, Ele queria que a igreja subisse para a glória. Então Ele traz essa segunda carta aqui para trazer justamente o arrependimento para aquela igreja, a Ramachori Canta Ramanai. E Ele vai dar aqui o exemplo: olha, o Remachori Canta Ramanai, eu temo que assim como a serpente enganou a Eva, ou com a sua astúcia, assim também sejam de alguma forma corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Ele está trazendo aqui, o Ramacheia, um segredo tão simples, irmãos, um segredo tão lindo. Se eu confio num Deus que eu sirvo, se eu sigo a esse Jesus com meu corpo, com meu espírito, Ramacheia, é simples o evangelho, não é complicado. Não é complicado deixar a prostituição, não é difícil deixar o pecado, não é difícil deixar a mentira, não é difícil deixar os vícios, não é difícil, porque é simples, o evangelho é simples. Mas quem não quer viver esse evangelho complica, porque passa a não aceitar a doutrina, passa a não aceitar o que está na palavra. Então começa-se agora a, oh meu Deus do céu, a seguir outros movimentos que estão levando milhares à perdição, que estão levando pessoas que um dia eram sérias, que um dia alamachuri cantaramai, você olhava para ele e dizia assim: nossa, eu quero estar igual aquele irmão, aquela irmã. Oh, que exemplo de casal, que exemplo de namoro, que exemplo de vida com Cristo. Mas hoje nós olhamos e nós nos afastamos. Nós vemos que as pessoas perderam, se venderam, se trocaram, foram corrompidas. Muitas pessoas não estão mais no evangelho que Jesus Alamaché apresentou para nós e que Paulo traz para nessa carta aqui. Ele vai dizer assim: mas eu temo, assim como a serpente enganou a Eva, a Ramacheia, que também vós, o Ramacheia, sejam enganados e que percam a simplicidade que é o evangelho. É simples demais o evangelho para quem quer servir esse evangelho. Ora, o Ricanta Ramacheia, sabe por quê? Porque se alguém fosse pregar outro Jesus que nós não temos pregado, ou recebeis outro espírito que não recebesse, ou outro evangelho que não abraçasse, com razão sofrereis. Ele está dizendo assim: gente, olha, escutem só, me suporta na minha loucura, na minha pregação de exortação, me suporta. Mas aprenda, porque se vocês forem levados como Eva foi levada a ser enganada pela serpente, existem muitos pregadores com astúcia, com engano, então vão levar vocês para um evangelho que nós não conhecemos, o evangelho Ramaché medíocre, o evangelho sem perda, o evangelho sem renúncia, o evangelho que não muda, não liberta, não traz uma nova vida para você, o evangelho que não te traz nada e principalmente te afasta do verdadeiro Senhor e Salvador. A Ramaché é um evangelho que trata Deus, a Ramacheia, como um qualquer, que trata o Senhor como uma simples pessoa que desceu na terra e que fez um sacrifício. A Ramaché não, a Ramacheia, Paulo está dizendo, e nós temos visto, e eu falei na Ramachori Canta Ramanarabacai, e tenho falado, está difícil encontrar um crente. Eita Jesus, Ramachai, Recalabadarachandarabacai, O Ramacheia, O Ricanta Ramandarachandarábia. Aquele crente que você olha e fala assim: olha, irmão, isso aqui é assim mesmo. E ele fala assim: puxa vida, eu assino embaixo. É assim que tem que pregar, é assim que tem que viver. Não, eles vão tentar dar um nó na sua cabeça, tentar falar que não é bem assim. Oh, remachori canta ramanarabacandarábia, oh, rebachandarabacandarábia. Queridos, é tempo de você ter um novo nascimento. É tempo de você, rebachoricandarabachai, querer uma mudança radical na tua vida. O recalabachoricanta ramandaracandarábia. Olha o que Paulo vai dizer aqui, rebachandarábia. Olha aí, porque penso que em nada
fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Ele está dizendo bem assim: olha, gente, eu não fui menor, mas não querendo se engrandecer. Ele está dizendo bem assim: eu não preguei menos do que eles. Ou seja, o que eu aprendi de Deus não é menos do que esse povo Ramaché tem ensinado. Só tem um porém: eu trago uma palavra de libertação, de salvação. Eles têm ciência, irmão, tem mensagem de autoajuda que se você ouvir, você chora, mas não muda a tua vida. Não vai mudar a tua história, porque em nenhum momento aquela palavra confronta o pecado que você está vivendo a Ramaché e praticando. Em nenhum momento aquela palavra daquele pregador traz uma correção para a tua vida. Traz o que você vai conquistar, mas o que você precisa fazer para conquistar está excluído de muitas mensagens. E isso não traz libertação, não traz mudança de vida, não traz a Ramaché a consciência de que você tem que parar do que está fazendo e adorar o teu Deus com toda a Ramaché, todo o temor. Adorar o teu Deus porque Ele é majestade, Ele é Alamachoricanta Ramaché, Ele é rei eternamente. Remandará Candarábia. Olha o que Paulo vai dizer, queridos: porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes, ou apóstolos daquela época, tá vendo? E se sou rude na palavra, olha aí, cajado que ele pregava. Se sou rude na palavra, o sou contudo na ciência. Eita Jesus, aí mas já em tudo nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Está dizendo bem assim: olha gente, se eu sou bravo aqui na mensagem, se eu sou rude para vocês, mas contudo eu sou rude diante da ciência. Ou seja, ele tinha ciência do que era para pregar, ele sabia o que precisava pregar, porque a mensagem que o apóstolo Paulo pregava vinha do trono da glória, descia do Pai aos lábios dele, e ele apenas, a Ramacheia, entregava esta mensagem para aquele povo, quer ouça, quer deixe de ouvir. E nós estamos ouvindo essa mensagem hoje, porque ele escreveu a Ramachoricanta Ramacheia, estava ali ne remandar a Candarábia através do Espírito Santo. Então ele escreve essa mensagem para dizer: olha gente, eu não fui menor do que os apóstolos que pregam entre vós, não, mas só que é o seguinte: minha palavra é dura, mas é certa, tem ciência, tem sabedoria, vai provocar em vocês a Ramacheia, o arrependimento, vai provocar uma mudança, vai tirar vocês do lamaçal do pecado e vai trazer de volta para o evangelho verdadeiro, que vai te libertar de verdade e que te vai, a Ramachoricandarábia, voltar aos princípios e olhar e ficar horrorizado com o que temos visto no meio evangelho, a Lamachoricandaramanai, no evangelho triste, no evangelho falho, no evangelho muitas vezes a Ramacheia, que está faltando remandar a Candarábia, temor. Então noiva, irmãos, para se chegar numa posição de noiva, se passa até o encontro, Remadarachai. Ninguém Remachoricanta Ramachai se casa apenas no começo do namoro, que não dá certo. Há um namoro real, normal, o que é a Ramaché plausível, e o que é admirado, e o que é correto, é aquele namoro Ramachericandarabaché, que depois vem o noivado, e quando vem o noivado, a certeza já vem no noivado: é essa a minha esposa, é esse o meu esposo. O noivado define confiança, define certeza e define justamente que você encontrou e parou à procura. Acabou, eu encontrei meu noivo, acabou, os demais são falsos, já passou, não quero saber, eu fico com meu noivo. Eu fico com o meu noivo, Rebachoricanta Ramachai. Eu fico com aquele que veio, Oricanta Ramachoricanta Ramachoriandecanta Ramachai. É isso que Paulo está dizendo. É isso, queridos, que Paulo traz para nós essa noite. Eu sei que eu demorei um pouco nessa mensagem,
mas é porque estava aqui comigo. Esta mensagem para nos conscientizar. O rebachai. Mas eu vou só continuar só esse versículo aqui para você entender. Paulo pagou um preço para pregar a verdade. Ele vai dizer aqui no versículo 7 assim, ó: pequei porventura, humilhando a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados. Pagou preço para ver a exaltação da igreja. Pregador que não paga preço, não tem como nem ter a rabacheia. Quem acredita nele, porque se você conhece um pregador e vê a vida dele de mentira, você não vai confiar naquela pessoa, você vai ouvir por ouvir. Muitos até saem do ambiente se for fulano pregar mentira. Às vezes quando você vê alguém testemunhando e você conhece a vida da pessoa e você vê que tem mentira, você fica se torcendo. Você fica, meu Deus, não foi isso que aconteceu, eu conheço. E você fica louco para pegar o microfone e rebater. Mas você não pode fazer isso. Por quê? Falta de ética. Mas para nós não tem serventia, porque nós entendemos que aquela mensagem, ela não tem a ramacheia, não vai surtir efeito, não vai conseguir rebadaracandarabachandarabacai. Ele vai dizer assim, ó: pequei porventura, humilhando a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o evangelho de Deus. Olha o que ele vai dizer. Irmãos, é bom você ler a palavra antes, depois, durante. Para quê? Para você ter um assunto amplo e você saber porque Paulo dizia aquilo. Olha que interessante. Olha o que ele vai dizer aqui no 8, ó: outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. Olha o que ele vai dizer aqui, ó: e quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Sabe o que ele está dizendo aqui? Olha, gente, igrejas por aí me davam até salário para eu ficar, para ensinar este dom, para ensinar esta palavra que leva para o céu, para ensinar isso que os apóstolos não têm pregado, essa salvação daquela época. O Ramachandarabacai. Eu tenho deixado para trás igrejas que bancam a minha vida, igrejas que me tratam, o Ramaché, de tudo. Não me deixa faltar nada. Para quê? Para trazer para vocês uma mensagem que leva para o céu, o Ramachai. O que eu aprendo com isso? É o pregador do amor à alma, que não olha para o bem que a ovelha tem, mas olha para o bem, a ramaché dela. Ou seja, eu quero o teu bem, eu não quero os teus bens material. Eu quero que você esteja bem, eu quero que você viva bem, eu quero que você esteja em paz. Eu não quero os teus bens, mas eu quero que você viva bem. Rebaixei, pregador tem que ser assim. Paulo ele vai dizer: outras igrejas despojei eu para vos servir. Ou seja, eu deixei, eu despojei a ramacheia. Ele não abandonou, mas ele deixou. Não preciso ir lá para pregar aos coríntios, porque esta mensagem eu tenho que levar, porque lá estão sendo enganados. Eita, irmão, a ramacheia. Alguns já dizem que é necessário nascer um novo Lutero no meio evangélico, porque precisa mesmo, para acabar com essa farra, para acabar a ramacheia, com essas mensagens que só massageia o ego, que não traz nada para ninguém de mudança. Ramandaracandarábia, oh ramacheia, não, eu tenho que mudar, eu tenho que trazer o ramaché para mim, na minha consciência. Pai, onde estou errando? Me faz parar, me ensina a parar, me traz de volta o temor, me traz de volta o desejo de buscar a tua face e de pagar o preço, ramaché, para te servir. O recanda ramaché. Eu encerro aqui, irmãos, escuta só. Porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade em tudo. Me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. Ele está dizendo assim, ó: para estar aqui alguém me mancou, para estar aqui alguém me ajudou. Não é bem bancar, mas é ajudar a obra missionária. Eu estou aqui, alguém me ajudou, já justamente para não ser pesado para vós.
para não ser um peso, remandaracandarápia. Eita, é tão lindo o evangelho assim, quando Deus supre a nossa vida, quando não há um preço estipulado pelo pregador, pelo cantor, remandarachai. Quando ramachoricandarábia, você vai para o lugar, como eu fui lá para o interior. Eita, mas andei, mas fui com o coração para levar a mensagem de Deus. E quando eu voltei a Lamacheia, regozijando pelo que Deus fez naquele lugar. O Ramacheia, fui abençoado sem pedir nada. Eita, Rabachandarabacá. E muitas vezes aconteceu isso na minha vida, de ter lugares de eu negar a receber, pela questão do lugar ser humilde, e eu devolver aquela oferta em forma de oferta. Por quê? Porque Deus sempre me deu condição de ministrar sem usar preço, de ministrar de graça, de adorar de graça, de aramaché, servir a Deus de graça, por alamacheia, o ramaché, por ter um coração chamado para a obra. Recanta ramandarabacai. Eu quero encerrar. O ramachori canta ramachai. Porque os irmãos porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei de remandaracandarápia. Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões da Caia. Por quê? Porque vos não amo? Deus sabe desse amor. Ramachai. Ele está dizendo: olha, por amor às vossas vidas, eu vim trazer a palavra, e não quero dinheiro em troca. Eu só quero tirar vocês do engano, tirar vocês daqueles que têm trazido um evangelho que não leva para o céu. Eu só quero vos alertar. Já no tempo daquela igreja havia, infelizmente, remandaracandarabachai. Esse capítulo é lindo, irmãos. Eu quero encerrar por aqui. Você vai ver aqui o sofrimento de Paulo pelo... Oh, meu Deus do céu, é muita coisa. Eita, não, peraí, só para ler, para você entender. Olha aí, meu Deus, que coisa tremenda e poderosa é a palavra do Senhor. Olha aí, ó, meu Deus. Mas o que eu faço, Ramacheia, o farei para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que naquilo em que se gloriam sejam achados assim como nós. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Eita, Jesus, não precisa falar mais nada, né? Meu Deus, remacheia. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Olha o exemplo que ele vai dar aqui, ó. Não é muito, pois os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Irmãos, Ramacheia, isso é muito o que está acontecendo. Isso é muito sério. E eu não quero aqui a Ramacheia, né? Eu não quero, porque muitos não entendem. Mas essa é a palavra. Outra vez vos digo: ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. Rebacheia. Se vocês quiserem me julgar, ele está dizendo assim, ó, como insensato, tá bom. Pelo menos eu tenho um pouquinho de respaldo em mim aqui. Opa, tá bom, mas eu não quero não, viu? Não quero isso. Ele está dizendo aqui, ó: o que digo, não digo segundo o Senhor. Meu Deus, olha. O que digo, não digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. Pois que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Porque sendo vós sensatos de boa mente, tolerais os insensatos. Ou seja, vocês que sabem a verdade estão tolerando os que mentem, os que trazem um evangelho fraco, frágil, enganoso. Não.
pois sois sofredores. Se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto, envergonhado digo, como se nós fôssemos fracos. Mas no que qualquer tem ousadia, com insensatez falo, também eu tenho ousadia. Ramacheia. Queridos, Paulo está trazendo aqui uma mensagem para a nossa vida nessa noite, que vale a pena você guardar essa mensagem no coração. Nós temos que aprender a voltar novamente, rebaixando Arabacai, a voltar aos princípios. Não é voltar ao uso e costume, mas é voltar ao evangelho puro, o evangelho santo que purifica na realidade, o evangelho que um dia nos tirou da bebida e nós não bebemos nunca mais. Nunca mais eu sei o que é gosto de álcool na boca. Há 18 anos atrás, Jesus me libertou cigarro, me libertou de bebidas. Então isso, eu vejo que crente não tem voltado a praticar, mas outras práticas que faziam, está cheio de pessoas fazendo. Principalmente nas musiquinhas mundanas. Principalmente. Eita, ramachando arabacai. E eu falo, porque não tem medo. Porque Jesus falou, ramachoricandaramacheia, aquele que quer seguir a mim, toma a sua cruz e siga-me. Não é fácil seguir Jesus. Ramachoricandaramacheia. Salmo 150 vai dizer o quê? Tudo que tem fôlego, louva ao Senhor. Então é louvor, acabou. Não é música, é louvor. E acabou a conversa. E aqui eu encerro dizendo para vocês: o remachandarabacai. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendentes de Abraão? Também eu. Será que você entendeu? Você é filho de Deus? Então, quem é filho de Deus, pratica o que o Pai quer. Quem é filho de Deus, vai fazer o que o Pai quer. Rebaixori canta ramandara candarabachandarabacai. E ele vai trazer aqui as prisões que ele teve, os açoites dos próprios irmãos. Então nesta noite, meus amados, nós, esse ministério, na simplicidade desses anos, desde 2006, que nós estamos aqui na batalha, não é? Então, são 15 anos de peleja, Ramacheia. São 15 dias, são 15 anos, tentando levar essa palavra que muda a vida, que transforma, que leva quem entra nesse lugar ao arrependimento. E quem não quer o arrependimento, vai embora, como muitos já foram. Mas nós que estamos sempre remanescente, ele vai perdurar. Sempre haverá 300, ou sempre haverá 7.000, como Elias pensou que estava sozinho, mas tinha 7.000. Gideão queria contar com a multidão de 32.000, sabe, pessoas valentes. Mas Deus disse: não, 300 está bom, porque eu sou glorificado, não vocês. Remachandarabacai. Então, queridos, aprenda isso aí. 12 foram ver a terra prometida, mas 2 acreditaram na promessa. 10 olharam para os gigantes da terra. Olha que coisa terrível. Só o cacho de uva tinha que ser levado em 2. Ou seja, se o fruto era daquele tamanho, imagina a terra, né? Mas as pessoas, os 10 olharam para as tribulações, olharam para as provas. Não vamos conseguir, mas sempre Deus tem a minoria para levantar. Por isso que Jesus disse: muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Não existe muitos escolhidos, poucos serão escolhidos. Ou seja, no meio do chamado, Deus pode ter escolhido, e você é um, eu creio. E você tem que entender nesta noite que o Deus que nos levou a Ramacheia a meditar nessa palavra é o Deus que fala contigo e diz para você: volte atrás, volte a praticar a verdadeira palavra enquanto é tempo. Porque essa pandemia não veio senão para provar que crente realmente precisa voltar aos braços do Pai. Amém, meus amados? Que Deus abençoe você que assistiu, para a glória de Deus. Deus abençoe cada vez mais a vida de vocês, em nome de Jesus. Os obreiros estão aqui comigo nessa oração, para a glória de Deus. E até a próxima, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, fiquem em paz, para a glória de Deus.